Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. O Bitcoin flertando com 88.500 dólares no momento exato que eu gravo esse vídeo para você. Bitcoin que luta para se recuperar das quedas de ontem e começa a acelerar acompanhando as bolsas norte-americanas, os futuros das bolsas norte-americanas. Temos sim desafios pela frente, mas eu quero te mostrar algo que está alertando um cenário de definição para o preço, para o movimento macro do Bitcoin e, por consequência, do mercado cripto. Eu vou te mostrar tudo de forma bem objetiva, com base sólida, então fica até o final, pois eu tenho um conteúdo muito bacana para te apresentar. É claro que antes, como de praxe, eu peço você se inscreva no canal, ative o sininho para receber notificações todas as vezes que eu fizer um vídeo novo e deixe aquele like que ajuda muito o canal a crescer. Bitcoin acima de 88 mil dólares no momento que eu gravo para você. Temos a atenção ainda no curto prazo, nas faixas de retração de Fibonacci, sem esquecer das faixas de resistência que estão localizadas. Não é isso que eu quero, vamos puxar bandas de bull market. Perfeito, nós temos a média de 50 semanas em 102, as bandas de bull market em 109 a 104, que serão, sim, pontos de resistência, pontos que temos que ter máxima atenção. E que, se forem vencidos, nos colocarão com uma provável renovação das máximas. Lembrando que a estrutura macro segue de alta. Maravilha! A gente tem um movimento de rejeição nessas faixas até segunda ordem, temos faixas acima, rompendo essas áreas a gente aumenta a probabilidade de renovar máximas e o macro, ele está nos dando mais um sinal de sustentação. E eu vou te mostrar exatamente o que está acontecendo e que marcou pontos de fundo no passado. Pois bem, vamos diretamente ao gráfico de 3 dias no Bitcoin, TradingView. Vamos para indicadores. Indicador de RSI, índice de força relativa, é o índice que marca a força relativa de compradores e vendedores. Este índice acima de 70 mostra sobrecompra, abaixo de 30 sobrevenda. O que quer dizer exaustão de vendedores abaixo de 30, exaustão de compradores acima de 70. O mercado vem corrigindo há algum tempo e ele atingiu um ponto de sobrevenda no RSI do gráfico de 3 dias, que é extremamente importante. Foi no ponto de 80 mil dólares. Que foi atingido 2 semanas atrás. Nós vimos este ponto ser atingido e logo em seguida ter uma rejeição, mas ainda assim ele foi atingido. Nós estamos muito próximos deste ponto ainda. Por que que este é um ponto que me chama a atenção e pode sim nos colocar em um ponto de definição potencial de fundo local? Porque no passado, e a gente sempre olha para o passado para quê? Para que a gente tenha uma avaliação gráfica e probabilística dos cenários que a gente pode acabar vendo à frente. E o que nós vimos no passado é algo que é bem interessante. Todos esses pontos em azul foram os pontos que nós vimos o RSI do gráfico de 3 dias baterem sobrevenda. Vamos lá em 2011. Vamos dar um zoom. E nós temos movimento de bear market, queda, 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 crash. Atingimos uma área de sobrevenda no gráfico de 3 dias, RSI de 3 dias sobrevenda, atingimos este ponto e ele
colocou o fundo global? Praticamente. Nós tivemos um fundo, um reteste e aí sim tivemos acelerações. Acelerações brutais ao longo dos meses e anos que se seguiram. Perfeito? Vamos caminhar. Opa! Opa, não marcou fundo? Como assim? Não marcou fundo? Ou marcou fundo? Bear Market de 2013, entrando em 2014, gráfico de 3 dias em sobrevenda extrema, crash. Este foi um fundo local? Foi um fundo local, uma vez que a gente teve um repique de praticamente 74%. Preste bem atenção. Em um bear market, nós vimos este indicador gritar. Ativou a sobrevenda extrema no gráfico de 3 dias. No macro, ele não marcou o fundo. No entanto, nós tivemos um repique de 73, 74%. Importante. É um indicador que simplesmente garante que teremos altas? Não, não é um indicador que faz isso. Mas este é um ponto importante para a gente ficar de olho. Marque 74%. Repique. Tivemos mais um toque que foi nesta área. Marcou fundo, marcou um fundo, fundo duplo. A gente inclusive teve este repique de nada menos do que 89, quase 90% em uma tendência de baixa. Importante. Tivemos não o fundo global e a aceleração brutal. Vamos seguir. Mais 2 vezes em que tivemos esta área de sobrevenda. Marcou o fundo total? Não necessariamente, mas tivemos uma queda leve posterior. Podemos considerar que em semanas a gente viu a marcação e a formação deste fundo, o que nos trouxe altas posteriores de mais de 300%, depois de atingir o RSI do gráfico de 3 dias em sobrevenda. Maravilha! Crash, 3 dias. Fundo, aceleração posterior, 1.500%. Opa! Pera aí. A gente teve um ponto no último bear market que foi atingido. Gráfico de 3 dias, está aqui. Marcou o fundo global? Não, não tivemos um fundo global. No entanto, nós tivemos o famoso repique, 43%, e ficamos a uma distância do fundo global de 12%. Temos um delta de 12% em um range. E tivemos, na última vez, antes do momento atual, o fundo formado. Você vê que a gente bate, lateraliza, fundo duplo e aceleração. Perfeito? Então nós temos o gráfico de 3 dias, o RSI em sobrevenda com marcação 100% de fundos? Não necessariamente. Tivemos cenários em que tivemos os fundos locais e um repique muito forte, e cenários em que a gente teve um delta de 12%. Vamos olhar para o momento atual. Nós temos o gráfico de 3 dias em sobrevenda. Podemos caminhar para uma acumulação e um fundo duplo. Podemos abrir espaço para uma queda levemente adicional. Ou a gente pode, com o pivô de alta, acelerar. Pô, Luan, tá de brincadeira, né? Tá falando que pode lateralizar, que pode cair, que pode subir? Exatamente. Mas o que eu quero te chamar a atenção é no range. O que é o range? É a faixa de preço. Nós não estamos aqui para cravar fundo e topo, all-in, sair totalmente do mercado. O
que a gente está trazendo com este estudo a gente tem uma área aqui, que é uma área de range, que pode ser oportuno se você considerar base mensal, base trimestral, nós estamos falando de bases de preço, índice de medo e ganância com medo extremo há 2 semanas, algo que é histórico, queda no Open Interest, a gente tem toda a questão macro também mudando, liquidações, estas liquidações foram as maiores da história, a acumulação de grandes players, a gente pode considerar que este é um range, ou seja, é uma faixa de preço e pode ser oportuna. Se ele vai marcar fundo local e vai nos trazer novas máximas, se ele vai marcar um repique para ter uma correção posterior, a gente vai analisar. Mas um ponto que a gente não pode ignorar nós temos uma área de interesse com indicadores muito sólidos e indicadores que, no passado, serviram muito bem para um movimento de fundo range local. Range pode ser o fundo em 80, o fundo em 75, 76, podemos lateralizar, mas por gentileza, eu estou tentando explicar exatamente a importância de olharmos para certos indicadores. Indicadores que podem marcar oportunidades para repique ou oportunidades até para renovação das máximas. Lembrando que a gente segue em uma estrutura macro de alta. Como que eu falo isso? A estrutura macro de alta ela é avaliada no mensal. E no mensal nós temos a continuidade de fundo, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente, fundo ascendente. Ou seja, seguimos em um bull market. Perfeito? Analise com muita atenção este range e o RSI do gráfico de 3 dias em sobrevenda. E não esqueça, quando a gente tem quedas expressivas, o mercado leva de 36 a 59 dias para ter uma definição. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Eu vou anotar aqui para que todo mundo tenha plena consciência. Aqui, aqui, aqui. Então, quando a gente tem grandes baixas aqui, a gente acaba, sim, passando por um período de acumulação, reajuste, teste, reteste. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque este é o tempo que você pode usar a seu favor para fazer acumulações inteligentes ou até para se preparar para cenários adversos, ou seja, para o pior cenário. Se você não tem caixa, o que você pode fazer para que este caixa seja criado? Ah, como é que eu vou criar caixa? Eu vou colocar dinheiro novo? Dá uma olhadinha na aula de caixa infinito aqui na descrição. Dá uma olhada também na aula de liquidez, extremamente importante. Então a gente tem tempo hábil para se preparar. Isso é muito importante para quem não se preparou até o momento. Eu venho me preparando para os diversos cenários e eu apresento tudo o que eu faço, cada um dos meus movimentos, cada um dos meus investimentos, cada uma das minhas metodologias, cada um dos meus planos, tese, estratégias. Eu tenho uma tese de investimento, eu tenho um cenário base, eu tenho um movimento específico que vai invalidar a minha tese e o meu cenário base. Eu estou preparado para um cenário otimista, um cenário pessimista, um cenário de Armagedon. E isso é apenas organização. E eu apresento cada um desses detalhes, além de entregar diversas aulas que lhe dão base, aulas gráficas, aulas de planejamento estratégico, psicologia de trade, psicologia de investimento, suporte 1 para 1 comigo, dentro dos meus programas de conhecimento, que são entregues no Premium e Desafio. 2 grupos fechados do Telegram que
Para você ter mais informações, basta você clicar no primeiro link da descrição. Se você quiser informações, clique neste link, mande um oi e o nosso time te enviará tudo aquilo que a gente entrega. Não é o seu momento? Não tem problema nenhum. A gente está entregando conteúdo todos os dias de forma gratuita lá no nosso grupo geral. Clique no segundo link da descrição. Você vai entrar no nosso grupo geral, gratuito, tem sites, análises e muita coisa bacana te esperando. Aguardo a sua participação. Vamos ficar de olho neste range? Vamos buscar entender esta faixa e como ela é relevante? Não esqueça, inclua bons indicadores na sua análise e avalie se o RSI de 3 dias pode fazer sentido. Sem esquecer que este não é um vídeo indicando compra nem venda, é apenas vídeo educacional onde apresento aquilo que eu estou fazendo, que eu vou fazer, além de trazer alertas com base gráfica, com base histórica, com base em estudos de probabilidade. Faz sua própria análise e investe com total responsabilidade, pois no final, o único responsável para investir o seu dinheiro é você. Eu volto a qualquer momento com atualizações e desejo uma maravilhosa semana com muitos lucros no bolso.